Ceará, de uma família grande, são 7 irmãos, né? Num ambiente abastado, né? Tanto meus avós, meus pais tinham uma situação econômica muito favorável, né? E uma formação que não era uma formação onde a questão da política, do processo de politização, né, estivesse presente, né? Esse processo, né, depois, do ponto de vista dessa questão mais de natureza econômica, ele teve os momentos de crise e se perdeu muito da riqueza que tinha, mas sempre mantendo uma vida sem carências maiores do ponto de vista econômico, né? E no ambiente, que era um ambiente, então, no Ceará, que havia uma elite muito restrita, né? E, ao mesmo tempo, valores muito, eu diria, conservadores do ponto de vista da percepção das relações sociais, do ponto de vista da visão mais machista, né, com relação ao processo de formação. Então, nessa ambiência, ao mesmo tempo, era uma família que tinha, quer dizer, livre acesso a processos de formação, de cultura. Então, era uma família também que tinha o hábito de leitura. Então, apesar de ser um processo conservador, a gente estava aberto às possibilidades de transitar, né? E também por outras referências familiares, mais de primos por parte da minha mãe, né? Você tinha pessoas que eram muito mais politizadas, tinham participação em movimentos, à época, mais ligados ao Partido Comunista, né? Então, aquela sensação de que você estava no mundo, né, conservador, mas que ao mesmo tempo tinha referências, né, de crítica social ali circulando. Meu pai era um empresário que tinha vindo já numa constituição já de fortuna feita pelo meu avô. Então eu vivia muitas situações. Por exemplo, papai era presidente de uma fábrica de tecidos. Naquele período, eu nasci em 51, né? Então quando eu estava aí já meus 7, 10 anos, né? 61, eu peguei todo aquele processo da mobilização do período, especialmente depois com o Jango, né? Esse clima, né, de que a política estava ali presente, né? O papai comentando os embates que havia com os representantes sindicais, né? Na época era o Beleza, que é o líder sindical da área operária lá em Fortaleza, na área de tecidos. Então eu vivi isso de uma maneira muito contraditória, ao mesmo tempo vinculado a um setor conservador e abastado, ao mesmo tempo percebendo ali aqueles conflitos que se colocavam tanto a nível social mais amplo, mas também na própria família, a relação com empregados, né, a relação que era ao mesmo tempo de muitas situações de proximidade, de familiaridade, outras situações claramente de uma hierarquia, de uma situação muito de iniquidade. E é claro que isso vai constituindo na tua cabeça questionamentos, né? Eu fiz colégio militar em Fortaleza. Na verdade, o meu primário era com os jesuítas e depois com os militares. Os jesuítas são considerados a ordem militar da Igreja Católica, né? Então, assim, a minha formação era uma formação muito, muito rígida, no sentido, primeiro, valores religiosos, que logo eu abandonei, a partir do final do que ele chamava primário. Eu já não tive mais nenhuma, nem prática religiosa, nem participação em nenhum tipo de visão religiosa, mas entrei no colégio militar, aí era coisa totalmente secular, né? Mas também com aqueles valores de disciplina, e ali eu fui, ao mesmo tempo, constituindo uma crítica ao que era considerado uma visão mais restritiva do pensar mais aberto, das formulações
contra versões mais oficiais da história e vai por aí. E a partir de um certo momento eu faço um programa de intercâmbio, que era naquela época no American Field Service, e vou fazer o meu último ano do que era chamado high school, né, que seria aqui o secundário, nos Estados Unidos. E aí é uma grande guinada, né, quer dizer, é uma saída de uma cidade provinciana para um mundo. E eu vou encontrar nos Estados Unidos, duas passagens diferentes, não vou me alongar, mas eu vou encontrar os Estados Unidos da grande efervescência do processo de movimentos por direitos civis, né? Então, é justamente naquele período onde 68 tinha acontecido, né? Aqui no Brasil ainda estava todo o processo também de luta, a primeira fase da luta contra a ditadura, e lá nos Estados Unidos muito forte, duas correntes que eu convivi e influenciaram numa revisão, né, de perspectiva, que era a luta mesmo pelos direitos civis, né, com Martin Luther King, toda a tradição, né, o período dos Black Panthers, enfim, toda aquela. E, ao mesmo tempo, o movimento de contracultura, né, que foi o auge daquele período do chamado movimento hippie, da contestação dos valores mais do chamado American Way of Life, vai por aí. Então, eu emergi nesse processo, né? E aquilo consolidou muito daquelas inquietações e visões que eu estava construindo no período tanto de adolescência quanto início já da fase adulta. Eu volto, aí não mais em Fortaleza, volto para o Rio de Janeiro, onde nós tínhamos também família, meu avô e tios já moravam aqui, né? Tínhamos transferido de Fortaleza há muitos anos. E eu ingresso na Faculdade de Medicina da UERJ, né? Faculdade de Ciências Médicas. Né? E impregnado dessa visão mais libertária, digamos assim. Eu estava num campo, que era um campo não de uma formação política clássica ou de militância secundarista ou de ter tido processos mais próximos com organizações, né, políticas, naquele caso, todas fora, eram clandestinas, né, no sentido, mas eu vinha com essa visão libertária, tanto do ponto de vista democrático, quanto do ponto de vista dos costumes, quanto do ponto de vista da ideia de que aquilo que ele estava vivendo era uma situação totalmente sufocante do ponto de vista da formação mais ampla dos direitos, da capacidade de expressão de ideias, da capacidade de organização, vai por aí. Então, durante a Faculdade de Medicina, né, começo a ter envolvimentos, mas também não muito profundos e organizados com movimento estudantil, né, a recuperação e a abertura parcial, né, do que eram os centros acadêmicos, né, ainda muito controlado e um tacão ainda da ditadura militar, mas aquilo vai passando e convivendo, né, com algumas situações de presos políticos, né, colegas nossos, né, um deles era muito próximo, que amigos de um grupo muito, muito próximo que caiu e foi preso, torturado, né, e eu, por coincidência, essa pessoa namorava a Ângela, que veio a ser minha mulher depois, né, então era uma pessoa ali que convivia muito conosco, e eu acompanhei aí já com esse sentido de luta no campo democrático, né, de fazer protestos contra as prisões, de fazer movimento, de ir lá na área de segurança lá da aeronáutica, né, protestar contra a prisão, de percorrer a faculdade, né, a escola, protestando e sempre com esse tom, sem ser uma pessoa organizada, do ponto de vista político. Esse processo, né, tive nessa atuação, sempre foi uma atuação independente, não estava, muitas vezes havia discussões com grupos políticos, né,
que estavam muito ativos naquele período, né, e muitas vezes convites para participar desses agrupamentos, mas eu preferi manter uma linha mais independente, porque, em parte, né, essa minha visão de caráter mais democrático, de caráter mais de valorizar muito o arejamento crítico, de valorizar muito a percepção de contraditórios, né, ela, não só intuitivamente, mas intelectualmente, ela se contrapunha muito com as estruturas muito verticalizadas, organizadas, né, de alguns partidos que adotavam o centralismo democrático, mesmo aquela ideia muito fechada dos agrupamentos, que ficavam sem possibilidade de você ter uma abertura para incorporar outras formas de pensar e debater de maneira mais tranquila. Então eu nunca consegui me enquadrar num movimento partidário, quer dizer, da estrutura de esquerda mais clássica, mesmo com todas as divergências e experimentos que se deram nesse período. Quando, mais tarde, já no processo final de faculdade, né, e eu comecei a me envolver, eu estava num processo também de definição de que área eu ia atuar, não me identificava muito com a prática clínica, então procurei, em algum momento pensei em fazer antropologia, no início da faculdade fiz mais pesquisa laboratorial durante um período, até que ao final resolvi ir lá pelo campo da psiquiatria, porque eu estava buscando formas de incorporação mais de área do campo das ciências humanas, das ciências sociais, da própria lidar com determinadas questões um pouco mais amplas do que a clínica médica restrita, né? E eu me envolvi nesse período com o movimento de residentes. E esse movimento de residentes ele foi um marco fundamental de formação de uma geração que tinha vivido o período da ditadura, que uma grande maioria não tinha tido a participação política mais aberta, ou mesmo clandestina, né? E que naquele momento era o grande experimento de começar a lidar, que coincidia com o processo do avanço, né, do movimento democrático contra a ditadura e das estratégias também de governo com relação à famosa distensão lenta e gradual do gás. A minha faculdade é de 70 a 76, então o movimento de residentes ele começa a ter um alcance muito grande a partir de 77, 79. Eu estava fazendo o percurso da psiquiatria, mas já no segundo ano da residência em psiquiatria, eu tive contato com a psiquiatria naquele momento, ela estava no momento bem áureo da revisão de todos os pressupostos do pensar o sofrimento da psico, as formas de organizar o cuidado, após a visão geral das políticas de saúde mental. E eu entrei em contato naquela época com um grupo extremamente qualificado que estava renovando também esse processo. O Jurandir Freire, o Joel, vários outros, mas esses dois foram muito importantes. Né? E, ao mesmo tempo, o movimento anti-nosocomial, que estava já trabalhando de maneira intensa com as influências italianas e de vários outros, repensando o que significava reconhecer, né, o sofrimento psíquico, mas romper com aquelas estruturas. E esse movimento, junto com pessoas ali que foram lideranças, eu participei durante o tempo inicial desse movimento, que era o Paulo Amarante, o Pedro Gabriel, vários outros, né, que faziam uma espécie de brincava, que era um pouco um grupo Branca Leone naquela época, tentando rever toda aquela visão arcaica, né, asilar, repressiva da saúde mental, que vai dar depois em toda a revisão da política de saúde mental no Brasil, né, que hoje está em grande retrocesso. Essa experiência por aí e a entrada no movimento de residentes, né,
ela está coincidindo, como eu falei, com esse quadro de avanço, passos, né, de quebra do fechamento do regime militar, ainda com idas e vindas, e eu assumi a presidência da Associação de Mestres Residentes do Rio de Janeiro, da MEREG. Né? Na primeira fase, e logo em seguida, eu assumi a presidência da Associação Nacional de Mestres Residentes. E coincidiu, justamente, houve um movimento do ABC, né, que era a grande manifestação operária de massa, né, que estava se constituindo no país, e nós fizemos no que foi também o primeiro movimento mais associado, eu diria, a classes médias, profissionalizadas, de profissões, aí no caso de médicos, né, o primeiro grande movimento nacional, com greves nacionais, com um impacto muito forte sobre a novidade que isso representava, tanto para o conjunto da sociedade, se ter médicos de jalecos, né, de famílias, né, e que estavam ali protestando publicamente, associando, obviamente, questões que eram corporativas, mas com uma abrangência de visão democrática, de ruptura, né? E esse processo, como eu falei, formou uma geração. Né? E eu estava numa situação muito privilegiada, porque eu fui presidente dos dois momentos, no Rio e depois na grandes greves nacionais, como presidente da Associação Nacional de Mestres Residentes. E esse viés ele foi também fundamental como o grande assim, estímulo e propulsor dos processos de renovação dos sindicatos de médicos e de profissionais de saúde. Porque, através dessa cunha dos mestres residentes, se constituiu os chamados movimentos de renovação médica a nível nacional, que começaram a disputar os sindicatos que estavam, então, nas mãos de pessoas conservadoras, os chamados pelegos, né? Enfim, eram aqueles sindicatos que sobreviveram no regime militar com acomodações muito fortes. Então, em alguns momentos, até em aliança com alguns setores que estavam ali presentes, ou assim, em oposição frontal, a gente conseguiu ganhar, né, a direção desses sindicatos, e a categoria médica, a categoria de saúde, passou a ser até por as condições também de condições de trabalho, condições corporativas, mas com visão também naquela época democrática, né, ela passou a ser uma corrente muito significativa do movimento político-social do período. E aí vem a outra vertente que vai conformar a minha, eu diria, não só processo de formação política, né, mas também a conexão com a questão das políticas de saúde e depois aqui estamos falando de conferências a partir da 8ª, onde eu participo desde lá. O que foi? É que no segundo ano da residência, já em contato com o Jurandir e repensando a minha inserção, eu resolvi fazer um mestrado de Medicina Social, no Instituto de Medicina Social da UERJ. E esse mestrado era naquele nicho, né? Foi um dos nichos também que, a exemplo de outras esferas universitárias, institutos de medicina preventiva, saúde coletiva, né, era onde estava se gestando toda a crítica, né, à questão da forma como o cuidado médico se estabelecia e toda a crítica e a construção das bases do SUS. Né. Então, eu convivi aí pelo lado acadêmico, com, por exemplo, Ézio Cordeiro, que foi um dos grandes, né, do processo da reforma sanitária, toda a equipe de medicina social era muito envolvida nesse processo, obviamente, não nesse momento, numa relação mais próxima, que vai ser muito próxima posteriormente com a Arouca, mas as influências também do Grupo de São Paulo, né,
da Bahia. Então esse, digamos assim, cadinho, né, de situações macropolíticas do país, o movimento do ABC, Lula, o processo de abertura, o avanço contra o democrático, um processo de ação sindical pelos movimentos de residência e pelos sindicatos médicos, né? E o processo acadêmico foi, assim, os 3 eixos que firmaram para mim essa formação de associar, né, a participação política com elaboração e, ao mesmo tempo, atuação no campo da saúde. Essa vertente me levou, né, também muito precocemente já a participar da construção do PT, porque, para mim, aquilo que eu tinha como uma dificuldade de lidar com sistemas muito fechados, de partidos, né, com formação mais tradicional, marxista-leninista, né, para mim, a construção de um partido de massas com as características do PT e processos de democracia interna, e processos de ampliação, né, das suas relações de massa e tudo que caracterizou essa formação originária do PT, eu me identifiquei totalmente, né, e participei intensamente do processo de construção, e foi por aí, durante um longo tempo, eu me filiei ao PT, depois houve o recadastramento, não me recadastrei, nunca mais fui filiado, passei mais como militante estruturado do PT, mas sempre identificado no campo do PT, no campo da esquerda, e as pessoas, né, sempre me viam como uma pessoa associada, uma liderança associada a esse campo. Depois dessa participação muito intensa, né, eu, em algum momento, estava sem espaço de atuação, até por vetos políticos, né, em estruturas de trabalho dentro do campo da saúde. E era interessante, naquela época, que eu tinha veto tanto do rapaz da ditadura, como eu tinha veto por parte do partidão. Porque, como eu era uma liderança muito forte no campo médico, né, e emergente, mas ao mesmo tempo era independente, eu era considerado uma ameaça à hegemonia que o partidão tinha na área da saúde, que era muito forte, né? Tanto pela tradição, porque e aí eu tinha muita dificuldade de alocação de emprego. Tem situações muito concretas, né, onde, até mesmo na Fundação João Cruz, bem mais atrás, eu não pude me incorporar a um projeto que foi extremamente relevante, que era o PSPE, porque o pessoal não me deixou entrar lá. E aí eu acabei derivando, durante um período, para outro campo, que isso me interessou muito, que era o campo da história, né? E eu fui participar, por indicação até do Ezio Cordeiro, de um grupo que trabalhou muito a questão da memória social brasileira. Constituímos, a partir de um centro pré-existente, que era o Centro de Memória Social Brasileira, que era do Hélio Silva, a gente depois constituiu um outro grupo e criou um instituto, que era o Instituto de História Social Brasileira. E ali a gente tinha um projeto muito amplo e muito relevante, né, que era, nessa memória social, a gente estava tentando captar aquilo que não estava, tanto por documentação como análise, né, de áreas que pegavam movimentos sociais, né, movimento sindical, processos de urbanização, processos de construção de organização de trabalhadores, quer dizer, que era um olhar para a sociedade civil e como esse processo, mesmo que a história oficial. E eu fiquei encarregado nessa equipe de fazer a área da história da ciência médica no Rio de Janeiro. Então, essa vertente histórica que eu sempre gostei muito, a minha tese de mestrado acabou sendo sobre a história da ciência médica no Rio de Janeiro,
desde o final do século XIX até a década de 40, né? E isso também me deu muitos elementos para entender questões constitutivas do nosso sistema de saúde. Porque o Rio de Janeiro, óbvio, capital da República, e ali deram os grandes experimentos precursores, né, dos temas que diziam respeito, em última instância, à organização do sistema de saúde. Né? Então, se você pegar, para dar só um exemplo, o período Pedro Ernesto, que ele é o governador do Distrito Federal durante Vargas, no primeiro momento, né? Depois ele sai pela associação que ele tinha, uma terceira via entre a radicalização de direita dos integralistas e a vertente de esquerda que vai dar no movimento comunista. Então, como ele era uma terceira via, mais ligada ao campo do chamado New Deal americano, né? E ele acaba, apesar das relações que ele tinha com Vargas, era médico particular da família do Vargas, ele acaba... Mas no Pedro Ernesto se constitui a primeira grande experiência para pensar questões vinculadas à organização do sistema de saúde, que tivesse conexões de referência, né? Que tivesse a relação de hospitais gerais, hospitais especializados, que tivesse visão de regionalização da cidade, né? O Hospital Pedro Ernesto, por exemplo, que foi criado naquela época, ele foi constituído em Vila Isabel, porque Vila Isabel era considerado, então, o centro. O novo centro do Rio de Janeiro é equidistante do centro tradicional, Zona Sul e Centro, e das novas áreas de subúrbio, do sertão carioca. Então, ele estava num local que permitia ser uma grande referência do sistema. Esse período todo vai ter uma inflexão muito importante. Eu continuava acompanhando o movimento sindical, em alguns momentos mais intensamente, depois comecei a me afastar mais, o pessoal me chamava em momentos mais críticos, por causa da tradição de liderança que eu tinha, né? Dentro do PT eu continuava atuando, principalmente. Cheguei a ser convidado para entrar na carreira política, mas preferi não. Mas participava apoiando as campanhas do PT, né? Desde pessoas próximas, né? Candidatos a vários deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, né? Então eu mantinha essa situação. Até que num certo momento, um momento de inflexão fundamental na minha vida e nessa sessão minha, né? Quando nós apresentamos, antes ainda de 85, né? Apresentamos a Escola Nacional de Saúde Pública, e aí estava o Arlindo Fábio, né? Que é Gomes de Souza, que criou o Canal Saúde, da Fiocruz, teve na Comissão Nacional da Reforma Sanitária, um dos grandes nomes também da reforma sanitária brasileira, né? Aroca, né? E nós apresentamos um projeto de memória, de construção de memória da saúde pública em geral. E esse projeto não emplacou naquele momento, mas ficou na memória do Aroca, Arlindo, do Luiz Fernando, né? A riqueza daquele projeto. E eles já faziam algumas iniciativas na RESP, ainda não exatamente profissionalizadas, de registros de história, né? História oral, de busca também na área acadêmica, estava havendo produções muito importantes, né? Sobre a história da saúde, né? Com vários, Eliana Labra, Nilson, vários estavam fazendo história, seja do movimento campaísta, seja história da Previdência. Então, ali, porque o chamado estruturalismo, história do estruturalismo, que era uma forma de pensar a questão do marxismo ele estava muito presente. Então, o trabalho histórico era considerado relevante junto com categorias também do ponto de vista de fundamentação da história da ciência, da filosofia, vai por aí. Então, havia esse nicho, embora naquela época um baixo nível de profissionalização. Em geral, eram pessoas da área da saúde que faziam aquilo de maneira mais improvisada. E a gente via
de um grupo que agregava mais gente do campo da história e das ciências sociais e com mais formatação profissionalizada para desenvolver esses projetos de memória. Então, Arouca, Arlindo e Luiz Fernando ficaram muito entusiasmados, né? Não emplacou naquele momento, mas quando Arouca assume, né, a presidência da Fiocruz, aí no governo Sarney, né, o que foi uma grande novidade, era Arouca na Fiocruz e Ezio Cordeiro no INANF, as duas estruturas centrais no campo da saúde, né, que eram ocupadas por pessoas de esquerda e pessoas que vinham, ao longo daquelas fases anteriores todas, elaborando a crítica do modelo anterior e construindo as bases do SUS. Então, nós passamos a ter ali, esse é um processo que vinha sendo também construído pela presença, já ainda da ditadura militar, de pessoas dentro do INAPS, dentro de outras áreas, o próprio programa PES-PEP, né? Sérgio Góes teve um nome muito importante nesse processo. Aquilo ali deu uma situação de base institucional, política, fundamental para o que viria em seguida. Daí, o Arouca, com esse grupo ali, né, eles me convidam para assumir na Fiocruz a organização de uma área que se torna uma das unidades centrais da Fiocruz, voltada para o campo da memória, da história, da saúde, que veio a ser a Casa de João Cruz, que hoje é uma grande referência, inclusive internacional, nesse campo. Aquilo, para mim, eu estava, naquele mesmo momento, eu estava recebendo uma proposta. O nosso instituto estava com um problema de sustentabilidade, que era da Cândido Mendes, né? E nós recebemos uma proposta de migrar para a área do IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E nós recebemos uma proposta de sermos contratados pelo IPHAN, que era também uma boa opção profissional, né? Mas nesse momento que o Arouca me chama, e só, não tem dúvida, eu volto às minhas raízes, volto à minha, né? E num momento extremamente rico e privilegiado. Porque aí eu ia para a Fiocruz, né, com todo o peso, o simbolismo que o castelo, e ao mesmo tempo para a Fiocruz no momento em que ela estava tendo um protagonismo central na construção da 8ª Conferência, do processo constituinte, né, junto com esse campo todo do momento da saúde coletiva, incluindo as minhas origens também da medicina social, com Ezio, né? E aí, eu não tenho nenhuma dúvida, aceito o convite do Arouca, a gente constitui a Casa João do Cruz, e ela tem um percurso muito rápido, se consolida e contribui em muitos sentidos para a própria revisão historiográfica, né? Da história da ciência, história da saúde pública, memória, enfim. Mas ao mesmo tempo, esse processo me recoloca na militância do campo da saúde e do campo político. Tanto dentro da Fiocruz, onde eu vou paulatinamente assumindo, né, uma presença forte política no conselho da instituição, na organização, e, na verdade, eu coordenei todos os congressos internos da Fiocruz até muito recentemente. Então, a formulação do que a Fiocruz estava se colocando, né, eu participei muito, né, com esse grupo todo, né, desde o pessoal do Arouca, depois o Arouca se afasta, não é, mas os presidentes seguintes, e na Fiocruz eu vou passando uma carreira em que está construindo a Casa João do Cruz, direção da Casa João do Cruz, depois tem um certo interregno, mas aí depois eu assumo uma vice-presidência, tem 2 mandatos de vice-presidente, e 2 mandatos como presidente, que foram até agora, antes da gestão da Nízia. Então, eu estava no lugar onde as coisas estavam acontecendo. E participei da 8ª Conferência. Na 8ª, eu não tive a participação direta em organização, nem na Constituição, nem
trabalho nas conferências preparatórias, né? Mas eu tinha, pelo lado do peso de representação, o que vinha da participação desse movimento médico residente sindical. Né? Então, acaba sendo uma pessoa que tinha voz, que era ouvido, que participava. Né? E aí a história é a história dessa sequência. Da oitava para cá, eu tive um momento também muito intenso da conferência da 12ª, que a 12ª, a Arouca foi convidado para coordenar a 12ª. Né? E o Arouca me chamou, me convidou para o seu relator. E eu fui o relator da 12ª. No meio do caminho, o Arouca, ele adoece, tem um câncer, né? E é uma situação extremamente dramática, né? E chega um momento, tinha muita... Aí, durante esse processo, desde a minha entrada no Fiocruz, e progressivamente, eu tenho uma relação muito próxima, muito forte, muito assim, enfim, quase assim de um irmão, né, no caso do Arouca, e muito também nos anos mais já nos últimos assim, 10 anos de vida dele, os últimos 8 anos de vida dele, onde ele já é deputado aqui, depois ele desistiu de se recandidatar, então um processo com o secretário de saúde muito rápido. Ali a gente já tinha uma espécie, ele gostava de dizer uma palavra lá que também fugiu, que é uma espécie de conluio, né? Quer dizer, é uma coisa assim, tinha uma relação muito de confiança, de muita amizade ali, de muita... E eu, com a presença muito forte na Fiocruz, né? E o Arouca em outros papéis, como deputado, mas sempre um grande formulador, uma pessoa com quem a gente contava muito nesse processo todo. Né? Em todos os congressos internos, Fiocruz, as conferências, vai por aí. Então, participei, fui relator da conferência, e na época, a gente conversando, e o Arouca chegou, olha, é melhor mesmo você já tentar designar alguém no teu lugar, indicar alguém no teu lugar. Porque não vai dar, vai ser um desgaste grande ficar. Ele começou muita gente, obviamente, mas eu lembro muito desse diálogo. Né, e aí o nome do Eduardo Jorge foi o nome levantado, foi o nome indicado. Né? E com o Eduardo Jorge eu tinha tido uma relação muito próxima há anos atrás. O Eduardo era contemporâneo desses processos do movimento de residentes, só que a gente atuava, e ele atuava mais na área de movimento de bairro, campo da saúde, mais popular, né? E essa experiência com o Eduardo Jorge, com a construção da conferência, foi muito rica, né? Porque era um momento também que a gente já tinha muitas críticas aos modelos das conferências anteriores. E naquela época, o mote da oitava, da 12ª, era recuperar a oitava. Interessante essa coisa da oitava, assim, essa ideia de que com Arouca, com Humberto como ministro, com, primeira vez, né, a esquerda com Lula presidente, a gente achou, esse é o momento de você fazer a grande virada das conferências. Né? Então era recuperar, sair daquela partição, daquela coisa já que está começando a se burocratizar, a mecanismos muito pesados, a mecanismos, né, que eram um ganho por um lado, porque a gente tinha espraiado muito a participação, né, o processo de municipalização, o processo de presença de delegados mas, ao mesmo tempo, havia muito enclausuramento das formas de representação, muita burocracia, e você tinha relatórios e formas que eram gigantescos, que não pegavam no essencial, que era a antítese do que foi a oitava. Porque a oitava foi um momento constituinte, né? Era um momento que você estava rompendo com a ditadura, e você está dizendo, o que a gente quer colocar no... Aí você ia desde os valores, os princípios, aos grandes marcos
formuladores que vão se inscrever na construção. A partir daí entra o processo de implementar o SUAS, com toda a resistência, com todo o boicote, com muitos baixos e alguns poucos altos, né, que ele vai tendo para poder se afirmar, se afirma em um sentido, mas sempre fica naquilo que a imagem foi muito marcada no discurso, que é o copo meio cheio, meio vazio. Né? E agora, se bobear, o copo está esvaziando. Né? Então, também um estranhamento e uma dificuldade, depois foi sendo contornada, mas acho que ela dificultou muito essa virada. Né? O primeiro fator era a inércia. Já havia muita coisa instituída, muitos movimentos, que estavam naquela dinâmica, e a ideia de incorporar tinha que ter cuidado para não melindrar para todos os grupos. O Arouca era o formulador, junto com outros formuladores, né? De citar vários deles, o Ezio, Davi Capistrano, o Eleutério, o Arlindo, muita gente boa que se envolveu nesse processo. Mas o Arouca, o pessoal estava dizendo, agora no momento, Lula, PT, Humberto, né, vai entregar ao Arouca a coordenação da conferência, e entregou ao Arouca numa coisa que eu também participei dessa discussão com o Arouca porque o Arouca falou, bom, o que você acha, como é que vai ser na inserção aqui no Ministério? A gente discutiu bastante e disse, olha, só tem sentido isso aí se tiver um papel estratégico importante. Pela tua relevância, pela tua capacidade de formulação, você não vai entrar lá numa secretaria para ficar operando o mais relevante que seja a operação da secretaria. Né? E ele acertou com o Humberto isso, né? Que era para ter uma secretaria que foi criada, que era de gestão estratégica, né? Que seria também a secretaria responsável por fazer a interlocução, e o Arouca como coordenador, com a realização da conferência. Isso aí gerou no Conselho muita tensão. Eu lembro a primeira vez que eu fui reunido com o pessoal do Conselho, olha, que eu tinha um vínculo, né, de associação com o PT, olha, mas eu não era do Conselho, não estava participando de movimentos, nenhum dos segmentos, né, de trabalhadores, usuários, né, e assim, uma hostilidade, uma coisa complicada, porque era assim, esse pessoal agora vai retirar do movimento social e tornar a chapa branca, tornar institucionalizado dentro do Ministério a questão dos movimentos, a questão da organização da conferência, a questão e está vindo esse cara que está chegando não sei de onde para ser o relator. Então essa coisa, e o Arouca, né, essa coisa foi complicada, precisou muito. Antônio Alves teve uma importância muito grande, né, que era o secretário que fazia essas pontes também, obviamente o Humberto, né, mas foi difícil, foi muito difícil, e a gente com isso já começou a ter dificuldade de fazer o cavalo de pau que a gente queria fazer na formatação da conferência. E a outra coisa que prejudicou muito foi a própria doença do Arouca, porque aí ele já não tinha mais a condição de ser o porta-voz direto, né, a pessoa que, pela liderança, a gente conseguiu contornar, foi estabelecendo o trabalho, mas infelizmente, na hora de definir os eixos e a sistemática, né, muita coisa que a gente propunha teve que não acontecer. Então, uma delas, ele não queria uma extensão de eixo, daqui a pouco tem 13 eixos, porque cada setor, cada vez queria incorporar um tema. A ideia da gente ter uma forma mais, que depois foi, em parte, adotada e superada, mas eu acho que não totalmente, a gente continua com um grande problema de definir o sentido da conferência e a sua dinâmica, né? A ideia de ter um documento inicial, síntese, serviço de referência, restringir o número de teses, quer dizer, dar um documento mais estratégico, orientador e menos operacional, menos pulverizado. Isso nós não conseguimos. A conferência acabou
né, ampliando muito. Ela teve um problema também de conseguir fazer o relatório final dentro da conferência, instituímos para as últimas questões um processo de consulta aos delegados, né? Inovou em algumas coisas importantes, que foi naquela época, eu era o relator e tinha um corpo de relatores de subrelatoria, né? Participava a Ana Costa, a Sara Escorel, também a Lili Temporão. Tinha um grupo, tinha mais gente, porque também a memória... E tinha gente também dentro do Conselho que fez pontos muito relevantes, né? Muito importantes, que aí teria que nomear muitas pessoas, né? Mas E a gente instituiu, que foi uma construção que eu propus, e junto com o DataSUS, o sistema de registro e processos deliberativos, né, das propostas, desde o nível municipal até o nível federal. Esse sistema foi instituído, ele funcionou pela primeira vez na 12ª, e depois a base dele é o que foi, com modificações e aperfeiçoamentos, utilizado pelas conferências posteriores. Eu não sei nem se é o mesmo, é a mesma coisa que estou fazendo agora, né? Mas ali foi uma inovação muito importante, utilizar o instrumental de coletar dados de maneira estruturada e de proposta, para ver como elas iam evoluindo, que elas iam sintetizando para se chegar ao momento final. Que era um pouco também parte da minha experiência que eu tinha tido na área de documentação. Bom, e aí a gente chega nesse processo até hoje, né? Como eu disse, muita coisa foi aprendida, né? A gente discutiu muito também a dinâmica do conselho, das representações sociais. Naquela época tinha muita longevidade dos conselheiros, com pouca renovação. Então, tanto no campo acadêmico quanto no campo crítico, a gente tinha muitas questões sobre a estruturação da dinâmica do conselho e da Conferência Nacional de Saúde, né? A gente chegou aqui já a 8+8, né? Oitava. Eu acho que é um grande feito você ter essa conferência dentro das condições atuais, né, do país, que é claramente hostil a processos de participação, mobilização social, representação social, essa questão de tentar eliminar com os conselhos, né, representa isso, né? E tem ganhos fantásticos do ponto de vista tanto tangíveis como intangíveis, né? A vitalidade, você percebe, renovação, né? O número de grupos, né, reunidos e trabalhando de formas, seus campos de atuação, de autogestão, enfim, é uma riqueza que impressiona e que reflete a construção do SUS, dos seus princípios, né, de associar a uma participação de movimentos sociais, a cidadania, vai por aí. Mas eu acho que ainda está longe de ter um formato, uma solução e uma capacidade de dar respostas aos desafios da atualidade. Tanto os desafios políticos, não só no campo da interpretação, que ela é mais do campo de diretrizes, como também da atualização do desafio do campo da saúde. Eu poderia citar N exemplos, vou citar um só exemplo, né? Hoje, a convergência tecnológica e as tecnologias aceleradas, né, dessa convergência, que dizem respeito à inteligência artificial, Big Data, a processos no campo da biomedicina, né, eles estão revertendo, estão interferindo fortemente na maneira como se dá o cuidado médico, cuidado da saúde, e ao mesmo tempo com esses efeitos, alguns positivos, outros disruptivos negativamente, sobre a organização do cuidado.
a qualquer nível de cuidado, no diagnóstico, no cuidado de nível mais da atenção primária, no cuidado mais complexo, né, no cuidado vai de todos os sentidos, telemedicina, robotização, inteligência artificial, diagnóstico à distância, enfim. Né? Eu acho que a saúde pública está atrasada para enfrentar isso de maneira a ter capacidade de incorporar esse processo de uma maneira que interesse aos seus princípios e à sua capacidade de organização enquanto um sistema. E esse tema, por exemplo, que é um tema hoje fundamental em qualquer discussão que você faça sobre o futuro da saúde, ele é quase ausente aqui. Quer dizer, a gente trabalha com um avanço grande, o complexo econômico da saúde, trabalha, mas assim, os desafios contemporâneos seríssimos também enfrentando, né, vários deles não estão, e os desafios políticos às vezes são tratados de maneira com o mesmo padrão de reatividade, com o mesmo padrão de organização, com o mesmo padrão de manifestação de tempos atrás, sem perceber o que hoje as estratégias políticas colocadas em curso a nível mundial, em vários países, aqui no Brasil, utilizam recursos de redes sociais e estratégias de utilização de protagonismo e de também manutenção do núcleo duro e claramente, nesses casos voltados mais à direita, né, que interferem fortemente e que a gente não tá aprofundando essa discussão, nem tendo clareza de como é que... E num evento desse porte, onde faz muitas coisas relevantes, mas continua com um certo sentido, não digo um déjà vu, né? Um certo sentido das mesmas dinâmicas, dos mesmos discursos, das mesmas, né, formas de enfrentamento, a mesma, às vezes, incapacidade de ampliação, que é fundamental. Se a gente não conseguir chegar a outros setores, não conseguir ampliar para esse universo, a gente vai ficar no nível setorial da saúde, renovando alguns setores, ganhando novos adeptos, formando politicamente pessoas, formando também academicamente, formando tecnicamente. Tem muitos ganhos nesse sentido, é muita riqueza do que acontece no país a nível local e também a níveis mais regionalizados, mas assim, muito aquém da necessidade de que o desafio de hoje coloca. E se você for pensar quais são as grandes diretrizes, né, que nós estamos saindo para poder enfrentar isso, elas ficam diluídas. Não tem uma... Mas isso também é uma fala um pouco de quem está mais de fora, sem muita exceção, e talvez fazendo justiça ao que foi obtido para além do que eu estou percebendo. Então, obrigado.